Vamos chamar a Rosana. Oi, Fê. Oi, Rô. Aceita o convite. Oi, Pati. Rô, aceita o convite. Saudade, Pati. A Rô não pode participar. Rô, você tá pelo celular? Rosana? Vamos lá, você tá pelo celular? Apareceu? Oi, tudo Deu bem? certo? Aqui Tá deu, me e aí? ouvindo? Tô ouvindo super bem. Você tá me Então ouvindo, tá Rô? certo. Tô, sim. Que ótimo. Só arrumar aqui. Deixa eu colocar meus óculos. Denise Lima entrando. Rosimene, beijo, Rô. Denise. Um monte de gente bacana já entrando aí. Como você tá, Rô? Saudade de você. Eu tô bem, Paula. Estamos na luta, né? Ma- Trabalhando, apesar de tudo, né? Exato. Com saúde, isso já é muito bom, né? Sim, acho que nesse momento é o mais importante, né, Paula? Eu acho que É o conta mais muito. importante. Eu acho que Ou, conta muito. sim. Minha sogra entrou, Rosa. Dona Rosa, beijo. A Denise Lima, boa noite, Dê, que saudades, viu? A Kiko, boa noite. Bom, Rô, a gente é meio que pontual aqui e eu Isso é queria bom. que você começasse primeiro a agradecer o seu aceite. Eu acho que você tem É sempre um muita prazer. propriedade para falar desse tema. E quando eu vi que 18 de maio caía numa terça-feira, no dia da live, na hora veio você na minha cabeça. Ai, que Porque bom, Paula. eu acho que você tem um legado, eu acho que você tem. Beijo na alma, a Kiko. Oh, eu acho que você tem um legado, eu acho que você tem experiência, eu acho que você tem vivências, e mais que isso, né? Eu acho que você tem muita mensagem para deixar aqui para as pessoas. Muita gente não consegue assistir na hora, mas depois assistem, me dão feedback e está sendo muito bacana esse espaço. Então, gratidão por você ter aceito e estar aqui comigo, né? Dividindo essa live para a gente poder falar. O Zé Bimbate, ele falava que era um tema muito espinhudo, né? Tema. Que era um Isso. tema que nos provocava e que muita gente não consegue falar sobre ele, é tabu, entre outras questões que a gente tem, que eu vou até trazer aqui para a gente falar um pouquinho, né, disso. Mas de antemão agradecer o seu aceite, realmente agradecer você ter aceitado estar aqui comigo e falado sobre esse tema, né, que a gente vai desenvolver por agora. Então, muito obrigada. E eu queria que você se apresentasse, né, sua formação, sua experiência e onde você está hoje. Por favor. Tá, vamos lá. Bom, Paula, eu queria agradecer o convite, né? Eu sempre vejo, né, as suas lives, né, e as suas publicações, e quando você me convidou, eu falei, nossa, né? Eu fiquei muito feliz de poder participar. E antes de feliz de participar, eu acho que todo aquele conhecimento que a gente adquire ao longo da profissão, o melhor de tudo é dividir, né? A É gente está isso. sempre dividindo. O importante da sabedoria, do conhecimento é você dividir, né? Eu Ele com as outras acredito nisso, pessoas. Rô. Super É, acredito.
melhor, né? E assim, bom, eu tenho formação em serviço social, tenho especialização em infância e violência doméstica contra criança e adolescente, né? É um tema que eu tenho paixão, né? É assim, as pessoas, muitos profissionais e as pessoas em geral, assim, têm medo desse assunto, porque realmente é muito delicado você trabalhar e falar de abuso sexual contra crianças e adolescentes, né? Você pode se falar contra o estupro das mulheres, você consegue que flui o assunto. Quando vem falar da criança, né, isso não existe, isso não acontece. Então, e eu tenho verdadeira paixão por esse tema, gosto muito. Trabalhei por quase 6 anos no CREAS em Limeira, né, com a equipe do CREAS, uma equipe maravilhosa. Estive lá no tempo da Fernanda, eu vi que a Fernanda está aí, a Fer, e um lugar que eu aprendi muito, né, porque cheguei sem experiência nenhuma no CREAS, e eu me lembro que a minha sensação quando eu cheguei lá, que eu fui ler os prontuários, falei, gente, aquelas coisas que eu vejo só na televisão, existe aqui, pertinho de mim, e existe aqui, pertinho da gente mesmo, Sem né, dúvida. no vizinho, em todos os lugares, com todas as famílias, né, não é só com a família do outro que acontece, é com a minha também, é isso que as pessoas têm que ter muita clareza, né, que acontece com todos. É isso. Né, e é um ponto muito importante, a gente tem que falar, né? Tem que falar. Eu acho muito Sim. importante. Só nessa introdução você já traz algumas questões na fala, Rô, que eu acho, e você me dá licença de chamar de Rô, porque te admiro muito, né? E a sua jornada, você como profissional, e Rô é uma forma carinhosa de te chamar, de te reconhecer, e o que você traz aqui nessa linguagem é até um paralelo que a gente não pensa muito, né? Com a mulher a gente tem que defender, a gente já tem que sair fazendo. Por que com a criança a gente tem dúvida? Por que com a criança a gente tem medo? Sim. Eu não sei, para mim fica uma sensação de tabu. O que eu faço? Tipo, Sim. a criança vem, ela revela e fala, não conta pra mim não, né? Não quero saber. Isso. Não quero saber. Que coisa, né? Eu acho que não quero saber. Que sensação é essa, né, Rô? Sim. Vamos começar do começo, né? Tem bastante gente entrando. O Rai, meu querido amigo. Meu marido entrou. Oi, Rai, saudade. O Rai é demais, né? Holanda entrou. E essa data, por que 18 de maio, né? O que essa data ela estimula a reflexão sobre o papel da sociedade civil no combate a esse crime? Explica por que, Rô, dessa data. Vamos explicar assim, Paulo. Antes eu queria mandar um beijo pro meu marido, hoje é aniversário dele. Ah, você tá brincando! Beijão, felicidades, tudo de bom. Que delícia ter um parceiro. Eu sempre digo, né? Eu sempre digo pra ele, olha, seu aniversário é num dia muito importante, Isso que né? eu ia falar, que demais, né? Um parceiro com você, nossa, que casamento legal. Sim. E ele é o pai das suas filhas, né? Sim. Ele é o pai das minhas filhas. Bacana. Muitos anos já. Bom, quantos anos você tá junta com ele, Rô? Há 22, Paula. 22 anos, bastante. Foi ontem. Né? Quase ontem. Quase ontem. Você é tão nova, mas tá bom, que legal. Felicidades pra ele, viu? Obrigada. Parabéns, Isso. tudo de bom. Então toca, desculpa te interromper, por que 18 de maio? 18 de maio, né? Em 18 de maio de 73, a menina Araceli, com 8 anos, né? Ela foi vítima de atrocidades, né? Ela foi levar uma encomenda a pedido da mãe, que era envolvido na época com o tráfico local, e havia uma família muito conceituada no Espírito Santo, ricas, e os filhos desses homens poderosos da época faziam já comumente, era comum eles fazerem festas e selecionar meninas para essas festas. Araceli, ela saiu da escola mais cedo a pedido da mãe, foi até essa festa levar uma encomenda que entende, acredita-se que era droga. E Araceli sumiu, né? O corpo foi encontrado depois de 6 dias, jogado num terreno baldio, e encontrado por uma outra criança que estava brincando, foi encontrado o corpo.
O que foi identificado na Araceli? Assim, ela foi estrupada, ela foi violentada fisicamente, ela foi espancada, ela foi drogada e jogaram ácido no corpo da Araceli. Ela tinha só 8 anos. Né? Eu estava lendo um pouco sobre o assunto, né? E os legistas encontraram marcas de mordida no seio dela, na vagina dela. Então, assim, a gente tira uma ideia das atrocidades que essa menina viveu, né, na mão desses caras, desses homens que eram jovens na época, de família poderosa. E então ficou muito marcado, porque na época saiu na mídia e teve uma comoção nacional referente ao caso, por conta das atrocidades que foram feitas com essa menina, né, de apenas 8 anos. E foi, né, família rica, e esse processo foi se arrastando por anos. A Araceli pôde ser velada e enterrada somente depois de 3 anos. E os autores dessa agressão, eles, no final das contas, houve muita interferência nas investigações, eles eram muito poderosos, e por fim essa família foi absolvida. Né? Esses agressores foram absolvidos e não foram presos. Eles chegaram a ser condenados no meio do processo, mas foram condenados, depois já foram liberados e, por fim, foram absolvidos. Então, esse dia ficou marcado, né, como a Araceli virou um símbolo dessa luta, do abuso, né, de crianças e adolescentes no nosso país. Então, em 2000, dia 18 de maio, foi estipulado como o Maio Laranja, né, em combate a esse tipo de ato, né, os atos de violência sexual contra crianças. Então, é muito importante, né? Vamos falar e falar por quê? Por que temos que falar desse assunto? O abuso sexual, ele é um assunto muito velado. Deixa eu pôr óculos, gente, que eu sou meio cegueta. E ele é um assunto velado. E por que temos que falar sobre esse assunto? Porque das violências que nós conhecemos, ela é uma violência que é cometida contra crianças indefesas, né, contra um indivíduo indefeso, e ele é cometido de uma maneira muito velada, muito velada. Então, assim, o vizinho vê, a família desconfia, mas, assim, é muito pouco que é feito referente a esse tipo de violência cometida contra a criança. Então, por isso que temos que falar mesmo, né, sobre esse assunto tão espinhudo, né, Paula? É isso, Rô. Eu penso que a gente tem que trazer mais esse debate, conversar com os adultos, principalmente quem está na área da educação. Como a gente sabe, né, Rô, a área da educação é uma área em que as crianças se revelam, elas contam essas atrocidades, elas contam esses abusos, e a gente nota que os profissionais não estão prontos para receber, para ouvir, para acolher, justamente porque o assunto ainda é tabu, né? Tabu. Tem uma passagem que a menina relatava que o pai sempre mexia no biscoito dela e a pessoa falava, não deixa ele mexer no seu biscoito, né? Fala para ele comprar o dele. E depois que foi entender que o biscoito era uma coisa figurada realmente, era uma parte íntima dela, né? Então, assim, como a gente ainda está longe de entender e ver os sinais das crianças, que é uma coisa que eu gostaria que você deixasse aqui mais para frente, né? Sim, como é que a gente nota que a criança pode realmente estar sendo vítima de abuso, de assédio, né? Como ela se porta. Espera só um pouquinho que a gente já vai entrar nisso. Hoje ainda, Rô, qual o nosso maior desafio enquanto profissionais e servidores nas políticas públicas para esse enfrentamento? Você pensa que falta? Porque da mesma forma que eu falo que é difícil, eu estou numa área que é da educação, que é a porta de entrada, é bem aonde isso acontece, né? Na verdade, onde isso se revela. E a gente não está preparada, vou colocar como um todo, né? Elas sempre pedem informações e tudo mais. O que você pensa? Como você pensa que a gente pode trabalhar isso melhor? Eu acho que hoje, enquanto profissional, não só da assistência, quando se fala em profissionais, a gente fala abuso de criança, eu acho que é todo profissional que atua com crianças, né? Professores, educadores, assistentes sociais,
Eu acho que todo aquele profissional que atua com a criança. Eu acho que a maior dificuldade hoje, primeiro, é a identificação. Foi o que você contou do biscoito, né? Já é para ter uma sacada, né? Eu tive um caso que a menina que eu atendia falou para mim que ela tinha um pula-pula no quarto dela e que ela brincava no pula-pula com o padrasto. Né? Mas como assim um pula-pula dentro do quarto? Não tem como ter um pula-pula dentro de um quarto. E ela dizia que era aquele pula-pula de brinquedo de criança de festa, né? Ela contava. É uma pula-pula de festa. Então isso já é um sinal. Opa, tem coisa errada. Não tem como ter um pula-pula dentro de um quarto. Então eu acho que um dos dificultadores é isso. Os profissionais, eles terem um treinamento, uma capacitação para identificar esses casos. Né? Esse é um dificultador. O outro dificultador, assim, que não é a existência de políticas públicas. Eu acho que políticas públicas nós temos. O que nós não temos é a efetividade dessas políticas. Eu acho que as políticas atenderem esses casos de imediato, saber como atender, né? Eu já tive casos de falar, olha, eu não atendo abuso, não posso. Mas como assim? Né? Então, assim, é a efetividade dessas políticas que já existem. Esse é um grande dificultador, né? E a escola, como você disse, Paula, a escola é o grande aliado para a identificação desses casos. Porque é na escola que, muitas vezes, essa criança, ela cria vínculo de confiança com o professor, com o cuidador, com o monitor. Então, a escola deveria ser muito bem capacitada para receber essa informação, para identificar essa informação. Então, isso não tem, né? Não tem esse olhar nas escolas, não tem esse olhar em outras áreas, né, profissionais para esse tipo de assunto, né? Por quê? Porque ele é velado dentro da família, mas ele é velado também nos espaços públicos, né? É um assunto velado. E eu acho que agora a gente está num momento muito mais, como eu vou falar, delicado com a Covid, Sim. Porque a criança não está tendo acesso à escola e a rede de proteção dela acaba ficando muito menor, né? Muito mais restrita. E antes aquela professora, aquele monitor, aquela pessoa que ela poderia ter acesso, né, para comentar isso, porque eles comentam muito, né? Eu lembro de um caso que uma assistente social amiga minha, né, tocou e que o pai mexia com ela e ela não gostava, e com ele também, com o irmão, e não gostava, né, porque ele punha o nariz no pipi dele, e ele falava com detalhes. E quando isso veio, né, ele foi pedir ajuda para a monitora, que ele falou que ele não gostava, que o papai do céu não devia gostar do que estava acontecendo, que o pai dele fazia. Então você vê que uma criança de 3 anos, minimamente, né, sendo tocada dessa forma, abusada, ela já tem uma forma de se expressar e de se colocar, e ela foi com a monitora que ela conseguiu isso. Outro caso, Rô, que conseguiu relatar, e aí você falou já a importância da gente conhecer casos, a importância da gente treinar nosso ouvido, que foi um pirueiro, que ao entregar as crianças da escola, ouviu o irmão falando para a irmã, eu não queria, né, que o papai estivesse em casa hoje, porque a gente não queria brincar daquilo com ele, porque eu não queria brincar daquilo com ele. E aí a irmã falou, eu também não quero brincar daquilo com ele. E os dois ficaram sérios. Aí o pirueiro falou, poxa, uma criança que não ri, que fala que não quer brincar, né, porque brincadeira sempre é legal. Com o pai. Não quer brincar com o pai, tem algum problema aí. E contou para a diretora da escola, que acionou o conselho tutelar. Então, olha a importância, né, de você se ligar, de você escutar e de ver essas nuances, né, do comportamento da criança, né. Você tem números aí atual, Rosana, sobre abuso de criança e adolescente aqui no município? Do município eu não tenho, mas... Tá, de uma maneira geral. Isso. E, assim, tem dados muito atualizados, né? Os dados que eu encontrei foi de 12/4/2021. E no segundo semestre de 2020, olha só como o número é alto. Nós tivemos, deixa eu colocar o óculos. Nós tivemos,
Abuso sexual físico, 3.338 denúncias no Disque 100. Estupro de crianças, nós tivemos 1.985 casos, denúncias, e exploração sexual, 918, né, casos de denúncias no Disque 100. Esse documento é um documento da Secretaria Nacional da Família, então é oficial esses dados, né, e assim, é muito grave esse número, né, e a questão do Covid ainda traz mais algumas complicações. E é importante a gente falar que é um número enorme, imenso, alarmante e que é a ponta do iceberg, porque o que é subnotificado é muito maior também, né? Triste, triste, a gente está pensando que são casos que foram denunciados, né? A Rosimeire acabou de colocar isso. Exatamente, ela acabou de colocar isso. Isso é que chega, né? Na denúncia, que chega na notificação e o resto... Isso é o que chega, né? Então, assim, é muito grave, é muito preocupante, né? São muitas crianças sendo vítimas, né? Muitas crianças, né? E são crianças que estão do nosso lado. Sabe que eu queria que você desmistificasse uma fala? Assim que aconteceu aquele problema, né? Aquela tragédia, não foi um problema, aquela tragédia com o Henry, né? Que ele foi morto. Eu vi circular na internet muito post assim, cuidado, mulher, com quem você põe dentro de casa, né? Filho é único, seu parceiro você pode ter outros parceiros, mas cuidado com quem você põe dentro de casa. Eu acho que sempre cuidado com todos em relação à criança e adolescente. Contudo, não é questão da troca de pais, não é questão de seu padrasto. Eu queria que você trouxesse um pouco de estatística falando se esse abuso acontece intrafamiliar ou extrafamiliar. É assim que fala, extrafamiliar? Extrafamiliar, isso. A maioria dos casos, né, cerca de 85%, saiu uma pesquisa também esse ano, né, teve um estudo do Instituto Sou da Paz, junto com a Unicef, junto com o Ministério Público, bem atual. 85% dos casos de abuso, né, de crianças e adolescentes ocorrem dentro de casa. É um número muito alto. Então, a maioria é dentro de casa, né, são por pessoas conhecidas, a maioria é pelo pai, né, existe aquela coisa do padrasto, que é o padrasto, que foi o caso do Henry, né, que foi um padrasto, mas a maioria dos casos de abuso são cometidos pelos pais, pelos genitores. Eles estão seguros, né, eles são pais, né, quem vai desconfiar de um pai? Que mãe que está errada porque saiu e deixou o filho com o pai, né, mas infelizmente é isso. 85% dos casos são intrafamiliares. Triste, e aí, né? Triste. Eu acho muito triste, e eu sei que você fez uma especialização, né, em cima disso, e que você traz, né, essa questão. E aí eu falo que a gente reproduz muita fala sem realmente ter conhecimento de causa. A gente ajuda a ter esse mito. E aí, porque assim, na hora eu pensei, eu conheço tantos padrastos que são mais que pais biológicos. Eu conheço tantos padrastos que criam melhor do que o próprio filho de sangue. E eu penso que é injusto a gente desqualificar isso, né? E que o injusto a gente condenar a mulher a não ter outros relacionamentos por medo ou causa nesse sentido. Eu acho que prestar atenção sempre, né? Mas não colocar só o padrasto como vilão nessa questão, né? Então, eu acho que o que você traz desmistifica essas falas também, né? Então, eu acho que é importante a gente falar disso também. Aí a gente está falando de mito aqui, né? De tabu. E eu queria que você falasse para mim quais os mitos e tabus mais comuns atingem esse tema, né? O que é preciso desconstruir, fora esse, né? Que realmente é de fora, a criança é abusada por pessoas na rua, né? Ou pelo padrasto. Traz mais os mitos, porque eu acho que é um canal importante para a gente estar refletindo em cima disso, né?
Assim, um mito muito forte, que é o senso comum, existe um senso comum muito forte, que a criança mente. Criança é mentirosa, né? Em todos os quesitos, criança mente. Então, isso é um mito, né? Quem mente é o adulto, não é a criança. Existe uma pesquisa também da Unicef que diz que 92% dos casos de abuso, as crianças estão dizendo a verdade. 92%. E quando esse restante, que quando a criança ou o adolescente ele mente, realmente é uma mentira, ele foi induzido por um adulto. Então, quem mente é o adulto. Isso é um mito, gente. A criança não mente, né? Quem mente é o adulto. Então, isso é um mito. Outro mito, né, que se diz muito referente à criança. A criança, quando... Isso acontece muito em caso de abuso, quando a família não acredita. A criança imaginou. É a imaginação dela. Né? Aí a gente sempre trazia para as famílias, olha, não é a imaginação da criança. A criança, toda criança imagina coisas daquilo que ela vê, daquilo que ela vive. A criança não tem como imaginar um abuso sexual, muitas vezes com detalhes, de uma coisa que ela nunca viveu, ela nunca viu. Então, isso que a criança imagina, esse abuso que ela pode ter imaginado, é um mito. É mito, né? Outro mito que eu gosto muito de trazer, Paula, e assim, ele causa sempre um tanto de polêmica toda vez que eu falo. Mito: todo agressor de violência sexual é pedófilo, né? Não é. Bacana, fala sobre isso, fala. Não é. O agressor, o abusador sexual, nem todo é pedófilo. Todo pedófilo é abusador? É mito, nem todo pedófilo é abusador. Existe pessoas que existe o transtorno da pedofilia, que ele nunca encosta numa criança, ele nunca busca pornografia, ele busca se tratar. Quando ele percebe, reprime o desejo dele, né, e se trata. Tem gente assim. Com certeza tem pessoas assim. O agressor sexual, ele não é um pedófilo. Isso não é uma regra. Né? Porque o agressor sexual, ele é um oportunista, né? Ele pode estar de olho na vizinha, mas ele não pode, né, ter contato com essa vizinha. Ele pode estar de olho na cunhada, mas ele não pode. E como que ele vai satisfazer aquele desejo? Ele se utiliza da criança para satisfazer um desejo dele, que é pela vizinha. Entendi. Então, na verdade, esse abusador, ele é oportunista, né? Quando eu digo, eu já disse isso várias vezes, né? Às vezes algumas conversas, né? Que quando o abusador, a gente taxa ele como pedófilo, a gente ameniza o crime dele. Porque um pedófilo, ele tem um transtorno. Um abusador oportunista não tem transtorno. Então, eu diminuo a pena dele, a culpa dele. Se ele é um pedófilo, eu diminuo a culpa dele, porque ele tem um transtorno. Sim. O abusador não. Ele é oportunista. Sim. Então a gente tem que diferenciar. Isso é um mito. É um mito, né? Então, deixa eu só pedir uma coisa para você. Você tem como abaixar um pouquinho o seu microfone? Mesmo, acho que é no aparelho. Não, pode soltar daí. Só um pouquinho do volume, que tá fazendo um barulho, eu acho que é por estar um pouquinho alto. Eu acho que não. Não tem como, Paulo. A não ser que eu tirar o fone, sabe? Melhora? Deixa eu ver, experimenta. Tá me ouvindo? Melhorou? Tô te ouvindo, melhorou. Tá, então vamos ver. Agora não tá chiando, ficou ótimo. Então ótimo. Pode ser que é o fone. Bom, então é isso, gente. É mito, né? Uma verdade, né? A culpa nunca é do adolescente. Outra coisa assim que a gente deve falar. Quando o abuso sexual é com adolescentes, o adolescente provocou, o adolescente já tem consciência do que está acontecendo, né? Então, assim, a culpa nunca é do adolescente. Isso é uma verdade. A culpa nunca é. O adolescente com 14 anos já tem consciência do que está fazendo, mas o adolescente, ele é manipulável. A gente faz o que quer desse adolescente. Então, a responsabilidade é do adulto. Isso é uma verdade, né? A responsabilidade é do adulto. Então, a gente nunca deve culpabilizar o adolescente. Isso é muito importante, ter essa clareza, né? E o adolescente, quando sofre abuso sexual, ele sofre também
Porque as pessoas apontam muito para esse adolescente. Ah, você sabia, você deixou, né? E eles sofrem duas vezes. Muito injusto isso, né? Muito, muito com os adolescentes. Tem mais mito para a gente desconstruir? Olha, mitos, né, da pedofilia, eu coloquei algumas, né? Crianças falam a verdade. Ah, tem uma coisa também assim, né, que o mito que, na verdade, é uma verdade. O abuso sexual, ele é muito comum. Não é um ato raro. Ele é muito comum. O que acontece hoje, que hoje se denuncia mais, que foi um avanço. Mas o abuso sexual, ele existe desde sempre, né? É um crime muito antigo, o abuso sexual, né? Se você pensar na antiguidade, as crianças eram utilizadas sexualmente. Para jogos eróticos, né? Sim, as crianças sempre foram utilizadas. Aquela coisa de vó, né, de mãe que fala, hoje o mundo está perdido. Não, gente, esse tipo de coisa acontece desde sempre. Hoje que se denunciam mais, né, que foi um grande avanço, mas o abuso sexual é muito comum, É triste, né, Rô? E ele tá aumentando. E em época de pandemia a gente está vendo números crescerem. Eu fui fazer assessoria numa cidade que é pequena, 8 mil habitantes, e tipo 6 casos, né? Estão sendo investigados e tudo mais. Eu acho que é um número muito alto, né? Então a gente fica pensando em como nos fortalecer e fortalecer uma rede de proteção para essa criança, né? Para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. E eu acho que você traz uma fala anterior na questão do mito e do adolescente, que é da prostituição. Que quanta gente fala que adolescente está, não, mas já sabe o que é uma opção, e ninguém entende que esse adolescente está sendo abusado, né? Que ele não está se prostituindo de livre, espontânea vontade, ele cresceu, ele está entendendo, né, que de certa forma isso é uma forma de sobrevivência dele, e ele está sendo abusado e explorado, né? E não é prostituição, não está fazendo isso para ganhar vida, né? Porque ele tinha que ser cuidado e não sendo explorado, né? Então, eu acho que as pessoas também não entendem isso de criança e de adolescente, né? E, Paula, outra coisa também, na minha monografia, né, da especialização, eu trouxe uma temática que até a minha orientadora disse: você quer tirar leite de pedra, né? Eu falei, pode ser. Eu fiz um estudo em questão do abuso sexual entre irmãos, que também é um mito. Porque as relações sexuais entre irmãos é muito visto, é muito comum dizer, é descoberta do sexo. Eles estão descobrindo a sexualidade deles. E não. Né? A maioria dos casos é abuso. Porque existiu relação de poder, é abuso. Teve relação de poder? É abuso. E irmãos também abusam. Então, essa atenção também tem que voltar para os irmãos. Os irmãos também, eles cometem abuso entre si, né? E é um olhar que tem que voltar. Então, essa questão que é importante, que os irmãos, quando acontece certas situações entre irmãos, é descoberta do sexo, somente isso também é um mito. Tem que ter esse olhar, né? Existem muitos casos de irmãos que abusam de irmãos sexualmente, e a denúncia é muito pequena por conta desse fato. Eles estão descobrindo a sexualidade. E não é. Tem relação de poder entre os irmãos, né? Teve relação de poder, é abuso. Né? E nós tivemos diversos casos, né? E tem que ter esse olhar também. A Rosemary trouxe aqui, ó. Meire, né? Ela trouxe aqui, a Rose. Ela trouxe aqui, ó. Mas existem muitos casos que as mães também não conseguem ofertar proteção. Por isso a importância de uma rede atuante, né? Eu acho que é bem essa questão também. Para falar um pouco sobre rede atuante, quais os principais sintomas uma criança abusada apresenta? O principal que deve se observar numa criança é a mudança de comportamento. A criança muda o comportamento comum dela.
né? A criança, ela fica mais retraída. Essa criança, ela se retrai mais. Outro indicador são brincadeiras sexualizadas, porque é uma reprodução. Outro indicador também. São vários indicadores, eu estou pensando aqui os principais, né? Desenhos erotizados, desenho denuncia muito. Tive um caso que eu atendi de um abuso, o namorado da mãe abusava da menina, e ela desenhou na escola, né? Ela fez um desenho erotizado na escola, deu o desenho para a amiga deu para a mãe levou na escola. Né? Então, foi através de um desenho, desenhos erotizados. É um indicador, porque é aquilo que a gente falou lá atrás. Ela está imaginando isso que ela está desenhando ou ela está vivendo aquilo que ela está desenhando? Né? É a pergunta mais importante. E assim, a criança, ela retrai, ela passa a ter medo, ela passa a não dormir bem à noite, do nada essa criança não dorme bem à noite. O caso Henry, que você mencionou, Paulo, teve assim, um indicador muito grande ali que esse menino sofria violência. O pai fala que toda vez que ia deixar o menino na casa da mãe, esse menino chorava muito. Ele não queria ficar. Até teve um episódio que ele chorou tanto que ele vomitou. Isso é um indicador. Opa, por que esse menino não quer de jeito nenhum ficar na casa da mãe? Alguma coisa tem. Então, são indicadores. A criança, ela mostra que ela está em sofrimento. Então, é muito importante observar. Então, assim, mudou o comportamento dela, que é habitual. Então, você passa a observar. Dentro dessa mudança de comportamento, o que está acontecendo? Medo de algum adulto, em especial. Não, né? Querer ficar sozinha com um adulto, né? Não querer ficar sozinho com um adulto, não querer sair de perto daquela pessoa que é a figura de proteção, não quer quando a mãe sai ou é a avó, essa figura de proteção, a criança chora. Então, assim, é muito importante observar essas mudanças. A mudança de comportamento, né, no modo geral, e os detalhes dessa mudança de comportamento. Então, isso é muito importante. Perda do apetite, acho que você falou, né? Perca de apetite, não querer comer. Outro indicador muito importante também é a perca da produtividade na escola. A criança, a escola é a coisa mais importante para ela. E ela deixa de produzir na escola, porque aquilo deixa de ser importante. O sofrimento dela é maior. O sofrimento é maior do que aquilo que é a escola. Então, ela cai muito na produção escolar. Isso é um indicador também, onde a educação tem que estar atenta. Por que, de repente, caiu essa produção escolar? Porque aquilo não é mais importante para ela. O sofrimento é maior. O que ela está vivendo é maior. Né? Adolescentes, eles costumam aquilo que a gente conhece hoje muito como mutilação. A mutilação deda muito abuso sexual. Muito, muito, muito abuso sexual. Os adolescentes se mutilam. Né? Porque aquela dor é tão intensa que ele se corta, né? E as pessoas confundem isso com o adolescente tentou suicídio. E não é suicídio. Ele está se cortando porque aquela dor é menor do que a dor que ele sente. Então ele se mutila. Isso também é um indicador de abuso sexual. Né? Então a gente tem que observar o comportamento. Né? Eu acho que tem vários sinais aí que vão chegando. Eu acho que você trouxe várias questões importantes para a gente prestar atenção. Eu estou lembrando de um caso quando eu era assistente social da creche. O menino, a gente falava daqueles que subia no telhado e nadava na caixa d'água. Ele não parava, ele tinha uma energia vital incrível. E uma vez eu vi ele entrando cabisbaixo, achei esquisito. Na outra vez a mãe dele entrou com ele até o meio do pátio, eu puxei ela para conversar e ela falou. Eu falei, nossa, mas eu tô achando ele tão quietinho, o que tá acontecendo com ele e tudo? Que eu observei 2 dias, né? No terceiro eu chamei a mãe e ela falou, ele foi abusado. Ela não queria que eu contasse para ninguém, ela foi abusada. O vizinho, que era um adolescente, pegou ele, machucou, então ele tá com medo de ficar sozinho, ele tá com medo de vir para a escola e tal. E ele era muito assim, travesso, ele tinha muita energia, ele gostava de subir em tudo, a gente sempre estava atrás dele. Mas mudou totalmente o comportamento, ficou cabisbaixo. A impressão
é que tinham pego e apagado assim a luz dele, sabe? Ficou parecendo uma vela sem luz. Um olhar triste, né? Parecia que não existia mais vida ali. Então isso me chamou a atenção bem no início da minha atuação como assistente social. E outra coisa também que eu enfrentei na creche foi um bebê abusado, né? 2 aninhos. E, gente, como a gente tipo, não queria acreditar, né, em tamanha atrocidade, mas aí levamos, encaminhamos, né, para o hospital e tudo, e realmente foi constatado. Mas naquela época a gente estava instalando o conselho tutelar ainda, mas no próprio hospital foi visto, né, foi diagnosticado mesmo. Então, eu já tive contato com essas coisas, assim, de me provocar, né, e de pensar como a gente tem que fortalecer realmente essa rede para que outras crianças não sejam abusadas, como a gente tem que falar sobre isso e trabalhar preventivamente, né, Rô? O que você acha? Como a gente pode trabalhar preventivamente essas questões? Eu acho que a prevenção, né, é falar sobre, né, que a gente estava dizendo anteriormente, é um tabu. E não precisa ser tabu, né? Você falar sobre sexualidade com a criança, com o adolescente, é muito diferente de você falar do ato sexo. Então, assim, tem que se falar da sexualidade, o que é. E, assim, o que estamos fazendo hoje é preventivo, né? Muda o olhar das pessoas sobre a criança, quem está em torno dela. Então, a melhor maneira de se prevenir é discerminar. E, assim, é muito difícil. Eu vou contar até uma história para vocês. Teve uma reunião na escola da minha filha, né, da mais nova, da Sofia. Eu não pude ir por conta de trabalho e eu pedi que meu esposo fosse. E minha filha mais velha foi junto. E o assunto da reunião aquele dia que a professora ia trabalhar, estava avisando os pais que ela ia começar a conversar sobre sexualidade na aula. E a minha filha voltou da reunião, eu perguntei, e aí, como foi? Né? Ela falou, mãe, que mundo é esse? Onde aquelas mães estão que falou que não queria que falasse sobre sexualidade com as crianças? Tá achando que tá achando que vão ensinar as crianças a fazer sexo no 5º ano? Né? E as mães não queriam. E ela estava assim, muito estarrecida de ver aquelas mães contra, né, se falar, porque não pode, porque eles são muito pequenos, né? Então, assim, tem que se falar. O ambiente escolar é um ambiente propício, né? Até porque as nossas crianças, eles têm muito acesso a tudo. Então, tem que falar de sexualidade. Eles têm muito acesso. E que fale, né, com segurança, as pessoas de confiança e o propício para a idade, né? Eu vi um trabalho muito bacana da rede pública de Jacareí, onde eles fizeram um trabalho em relação ao corpo das crianças, né? O direito ao não toque, né? O direito à propriedade do corpo, mas por eles, pelas crianças e não pelos adultos, né? Então eu acho que, ou por outras pessoas, eu acho que isso foi muito bacana, e crianças de EMEI, que seria pré-escola, já conversando sobre. Eu acho que se a gente explicasse isso, muito mais gente se sentiria confortável, principalmente criança, de falar, fui tocado, ou eu não gostei que tal pessoa fez isso, ou sabe aquilo que nós vimos num filminho, porque hoje material didático tem, né, Rô? Sabe aquilo lá do filminho? Aconteceu comigo. Dá referência para a criança se colocar, né? Porque a criança acaba não falando por medo, por culpa, ou por sentir alguma outra coisa, a responsabilidade, talvez. Sim. Fale um pouco sobre isso, Rô. Então, é muito importante essa fala com as crianças. E as políticas públicas, né, é um meio de prevenção também. As políticas públicas falar sobre também, né, que a gente volta na efetividade de todos terem entendimento do que é o abuso, a importância de se falar do abuso. Então, a gente tem que trazer sempre, a todo momento, essa temática. Boa. Trazer essa consciência para as pessoas. Né? Não só no 18 de maio, mas a todo tempo, né? A todo momento tem que se trazer essa temática na escola, né? na saúde, né? Na assistência, em todos os setores da assistência, não ficar só
determinado ao CREAS falar sobre isso, mas eu acho que todos os setores da assistência têm que falar sobre abuso, né? Então, assim, para proteger. Eu acho importante, exatamente. É falar para a gente proteger e quebrar tabu e diminuir esse espaço grande, né? Eu já vi mãe falando, eu não consigo falar com ela sobre isso. Você não quer abordar esse tema com essa pessoa ou com a minha filha? Porque não consegue, talvez não tenha sido trabalhado também, talvez não sinta a vontade, né? E aí a gente fica criando, reproduzindo esses tabus, esses mitos, né? E tudo que vai. Por isso que é importante a gente falar sobre, né, Rô? Fala uma coisa, a gente falou um pouco da pandemia, né, que acentuou isso daí. O que a gente faz durante a pandemia e as questões familiares, como intervir? E como denunciar também esses casos? Fala um pouco. A pandemia, ela dificultou muito, né, essa questão da identificação do abuso, porque a criança deixou de ter convívio social, né, ela deixou de ir para a escola, ela deixou de ir para o centro comunitário, ela deixou de frequentar os ambientes sociais, né, e ela ficou presa atrás de um computador da internet. Então, esse abuso acontece com muito mais frequência ou com a mesma frequência, só que as denúncias diminuíram. E, gente, eu estava pesquisando, isso já tem dados. O Instituto Sou da Paz, também junto com a Unicef, fizeram uma pesquisa e no ano de 2020, que foi em plena pandemia, teve uma queda de 39% das denúncias no Disque 100, né? Em relação a 2019. Diminuiu os casos na pandemia? Não diminuiu esses casos. Esses casos, na verdade, diminuíram as denúncias. Porque muitos abusos são identificados na escola, né, identificado nos ambientes sociais dessa criança. Então, diminuiu. Então, assim, a pandemia dificultou muito. Então, esse meio que a gente utiliza aqui, que hoje o isolamento social trouxe muito acesso à informação por meio da internet, redes sociais. Então, eu acho que essa divulgação e falar sobre, né, e Facebook, Instagram, vamos denunciar, vamos falar e trazer esse tema à tona, é uma maneira de se prevenir agora durante a pandemia, durante o período de isolamento social. Né? Quando eu estava na faculdade, no curso de serviço social, a minha professora trouxe uma pesquisa que traz muito o momento que estamos vivendo hoje. Uma estudante fez uma pesquisa no Sul e ela identificou na pesquisa que no inverno o número de abuso sexual de criança aumentava num determinado território. Porque o que acontecia? Como o inverno no Sul ele é muito rígido, no período de inverno as crianças ficavam em casa, ninguém saía. Né? Então, o que acontecia? As casas pequenas, porque eu acho que era uma região mais vulnerável, as casas eram pequenas, todos muito juntos, as crianças já não saíam tanto por conta do frio, as crianças ficavam mais dentro de casa. Então, o número de abusos aumentou. E quando eu fui ver essas pesquisas, eu me lembrei lá dessa pesquisa que a professora apresentou para a gente. Eu falei, é a mesma situação. Né? Num contexto diferente, mas é a mesma situação. Essas crianças estão dentro de casa. O abuso sexual, eles são multifatores, né? A gente não pode pensar que o abuso sexual é o abuso sexual por si. Ele traz o estresse, ele traz a ansiedade desse adulto, ele traz a falta de dinheiro desse adulto, ele traz desejos reprimidos desse adulto. É multicausal, né? Uhum. Esse abuso sexual. Então, você pensa, aquela família toda dentro de casa, esse adulto, não estou justificando o agressor, sem dúvida. O que leva a esse abuso? Esse abusador está mais estressado, essas crianças estão dentro de casa, né? E tem os inúmeros problemas que a gente sabe que a pandemia trouxe. Então, a chance dessa criança ser abusada dentro da família é muito maior. Então, se nossa comunicação hoje é via, né, redes sociais, internet, tem que se falar mais nesses meios. Bacana esses toques, eu acho super importante e eu acho que a gente tem que pensar bem isso em rede, né? Importantíssimo. Onde denunciar, Rô?
as denúncias, o principal é o Disque 100, né? Pode ser feito no Disque 100. Polícia, DDM, né? Polícia Militar, Guarda Municipal, pode ser feito até no Ministério Público. Conselho tutelar? Conselho tutelar, né? E eu achei, deixa eu até achar aqui para vocês que eu marquei, uma rede que faz denúncia de abuso sexual pela internet, que também tem muito abuso sexual. Hoje a criança tem muito acesso a conteúdos, e esses adultos, eles cometem abuso pela internet, né? Da mesma forma que a gente está aqui conversando, que eu levei um tempão para aprender como que a gente faz uma reunião online, um bate-papo online, eles fazem assim. Rapidinho. Para mim entrar nessas reuniões e acessar, eu só saio gritando aqui em casa, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Fazem assim. Eu sei como é que é, eu comecei assim também, viu, Rô? Então, existe um meio de denúncia que chama Safernet. Ele foi criado pela Secretaria dos Direitos Humanos, né, da Presidência da República. É Safernet. E é um meio de denúncia abuso sexual cibernético. Eu acho que é importante. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar. E eu acho importante a gente divulgar. E tem bem que legal. denunciar, né? É como se fosse safe de seguro, né? De salve, SaferNet. Muito bom. Importante a gente pesquisar sobre isso e poder estar denunciando também, né? E é muito importante, assim, eu preciso ter certeza que aconteceu esse abuso para me denunciar? Não. Se surgiu a dúvida, eu desconfiei, faça a denúncia. Né? Os serviços que atendem esse tipo de caso, eles vão investigar. Exato. Eu sempre falo isso, nós não somos peritos, a gente não é polícia, né? A gente não vai ter total confirmação, mas já chegou a mim, eu passo para frente no sentido de denúncia mesmo, né? Porque daí eles vão chegar, né, e ver se realmente aconteceu. Mas é bem isso. Porque outro mito é a restrição acerca da sexualidade, pois supõe que aumenta a atividade da sexualidade. Nossa, tem tanta gente escrevendo tanta coisa bacana e tá difícil, né? O Wagner tá trazendo que não é só o homem que abusa de meninas, há homens com meninos e meninas e mulheres abusadoras também com meninos e meninas. Rô, meu horário já tá acabando. Esse assunto é mega interessante. Tá todo mundo aqui participando, né? Mas, enfim, a gente vai ter que ficar com gostinho de quero mais pra gente trazer de volta, pra gente falar sobre isso e outras coisas, que agora você tá coordenadora do CEPOP, é isso? É isso, agora eu estou lá, um novo desafio, né? Um público, assim, muito gostoso de trabalhar, para mim tudo muito novo, mas eu tô adorando estar lá. Uma equipe linda, né? Que você tá com a Requiari. Eu acho que Renata. Quem mais tá lá? Eu tô com a Renata, né? A Rose Ruiz também está lá. A Rose tá lá, que demais! Ela tá afastada por algumas questões particulares dela, mas já tá voltando e ela também tá lá. Tem perfil para estar lá. Né? Que demais. E a Carol? E a minha Carol? A Carol foi pro CREAS. Foi pro CREAS. Que legal. Bom, gente, é nós batendo um papo. Volta aqui, ó. Saia justa. Eu quero saber agora de você um fato que te fez crescer. Pode ter sido na vida, uma virada de chave ou durante a pandemia. Um fato te marcou, que fez você crescer. Fala, Rô. Olha, que me fez crescer, e eu falo muito isso assim, no bate-papo com o meu marido, né? Eu sempre falo para ele que, além da minha profissão, né, de assistente social, que é uma profissão que eu amo muito, eu acho que o nosso trabalho nos tira da caixinha, porque a gente se depara, né? E eu tenho conversado muito isso com ele ultimamente, quando eu passei a trabalhar com o pessoal em situação de rua, e que me tirou dentro de mais um pouco da caixa. Né, e você conversar com eles e falar, nossa, eles é gente como a gente, né? Então eu acho que o que me fez crescer muito foi a minha profissão, né? A partir do momento que eu passei a atuar, né? Que legal. Eu tenho um olhar de mundo, né? Que demais, viu?
Que bom. Eu fico feliz quando as pessoas estão realizadas na profissão, com aquilo que faz, né? Porque é o que a gente escolheu e a gente vive mais isso do que a família, do que a casa, do que tudo o resto, não é, Rô? E fala uma coisa pra mim, o que você aprendeu em meio ao caos? Durante a pandemia, você desenvolveu alguma habilidade nova? Gente, quando me faz essa pergunta, eu penso assim, o que nós aprendemos na pandemia? A lavar as mãos, né? Usar máscara, lavar a mão. Né? Mas eu acho que a pandemia nos trouxe uma lição de vida que, assim, não existe desigualdade social na pandemia, né? Isso é muito importante. Eu acho que é um aprendizado que tem que trazer para toda a sociedade. Não existe desigualdade social na pandemia. Somos todos atingidos por ela. Você fala, eu acho que é bem aquele exemplo que a gente dá. Todos estamos na mesma tempestade. Isso. É a Todos mesma. nós somos atingidos pela mesma tempestade. O que vai mudar é o veículo, né? Um está de colete salva-vida e outro está dentro de um barco, o outro está no iate. Mas todo mundo está sujeito a se molhar, não é? É isso. É bem isso mesmo. E fala uma coisa para mim. Agora a gente vai para a parte do bate-bola e eu vou falar da Rosana, da pessoa Rosana. Então vamos lá. Você, descrita por você mesma. Quem é a Rosana? Difícil a gente falar da gente, né, Paula? Bom, eu sou, antes de tudo, uma mulher, né, batalhadora, que sempre lutei com a vida, sempre insistente, acredito muito no outro. Eu acho que isso traz muito da profissão também, a gente acreditar que é possível sempre melhorar. Mãe, né, de duas filhas lindas que eu amo, né, esposa, né, e dona de casa, né, que me preocupo com a janta, com a roupa, e acredito sempre no melhor. Eu acho que, por mais difícil que esteja, a gente tem que estar sempre firme em pé, e eu tenho muito disso, né, por mais que a tempestade esteja rodando, eu tô ali. Vamos tocar o barco. Caiu, levanta e toca o barco. Você me passa essa impressão mesmo de mãezona, batalhadora, bem ativa e resiliente, muito resiliente, que é o que você traz aí, mulher forte, né? Bom, vamos lá. Frase favorita, Rô? Frase favorita, eu tenho uma frase que eu uso muito. Eu tenho duas frases que é muito lema da minha vida. Posso estar pedindo, mas vou dizer duas. Uma é uma que eu trouxe do meu pai, né, do meu saudoso pai, que ele falava muito: tudo passa. E eu trago isso muito, né, para as minhas... Tudo passa. As coisas boas passam, as ruins também passam. Tudo passa. Né? E uma que eu trago muito para as minhas filhas, eu sempre falo para as duas: nós não podemos estar no mundo a passeio. Né? Eu digo muito isso para elas. A gente tem que estar aqui, a gente tem que ter um propósito. Então não podemos estar no mundo a passeio. Isso é uma coisa que eu digo sempre aqui para elas, né? E elas têm um exemplo maravilhoso que é você, né? Como mãe, aí puxando nas causas sociais. E é isso, né? Eu acho que a gente, de alguma forma, acaba contagiando eles, né? Ou moldando, né? Não. Pois é. Gostei das duas frases, vamos lá. E eu achava injusto antes que a felicidade também passasse, né? Porque tudo passa. Felicidade também passa. Eu achava tão triste isso daí, mas tá bom. Passatempo. Meu passatempo? Olha, em tempos de pandemia, assistir série. Adoro. Boa, né? Adoro também. Adoro série. E agora eu tô adorando pedalar, viu, Rô? Tô super amando pedalar. Rô, qual sua rede social favorita? Olha, Paula, eu sinto muita falta, na verdade, de rede social presente, né? Os meus amigos, né? Eu sempre tive muito amigo, sempre gostei muito de sair para barzinho. Eu sinto falta de verdade disso. Então, a minha rede social favorita é aquela tete a tete, né? Com os amigos presentes, que agora a gente vai ter que esperar um pouquinho, né? Pois é. Mas tudo passa. Tudo passa aí, ó. Papai falando, tudo passa. Um filme que você gosta, que te marcou, que seja legal.
Eu gosto muito de um filme que chama A Lenda do Tesouro Perdido. Eu gosto muito de história, né? Então traz um contexto muito histórico esse filme, é com Nicolas Cage. Então, assim, é meu filme favorito, né? E toda vez que passa, tá lá o filme da Rosana, mãe, seu filme! E eu gosto muito desse filme. Fala de novo o nome, deixa eu anotar aqui. A Lenda do Tesouro Perdido. Ele tem um contexto histórico, assim, fabuloso. Eu gosto muito. Ótimo. Agora, livro. Eu sou fã de carteirinha do Dan Brown. Eu já li todos os livros do Dan Brown. E o deles, o meu preferido é O Símbolo Perdido. E os livros do Dan Brown também traz muito, muito contexto histórico. Muito. Então eu gosto muito de contexto histórico. Você vai gostar da Malala. Eu sou Malala. Ela narra também toda a história, você consegue ter noção da cultura dela, é muito lindo, viu, Rô? E assim, uma mulher guerreira, uma menina guerreira, né? O quanto ela batalhou para poder estudar, pelo direito de estudar, né? Enfim, coisa, né? Sim, maravilhoso com contexto histórico também é A Cidade do Sol Nascente, que fala muito do Afeganistão. É lindíssima a história e o contexto histórico. Eu gosto muito, assim, de tenha contextos históricos, que traz um pouco da realidade, né, no meio da ficção ali. Eu acho que é muito legal esses livros. Bacana. E Rô, o que é amor para você? Amor? Amor? Amor, assim, Paula, isso quando você me fala amor, vem as minhas filhas, eu não tenho como pensar em outra coisa. São os meus amores. As duas é a Maria Eduarda e a Sofia. E eu acho que a gente tem que ser forte a todo momento. O que me faz ser forte são elas. Né? O que me faz pensar lá na frente são elas. O que me faz sair da caixinha são elas. Então, o amor para mim é elas. Não tem como eu colocar. Ai, nem fale, que delícia. Rô, eu vou agradecer imensamente você ter vindo aqui no dia do aniversário do Edson, deixado ele 1 horinha para ficar comigo, com a gente, né? Porque a gente dividiu aqui o tempo inteiro, 20 pessoas com a gente, entrando, saindo, em torno de 20 o tempo todo, mas levando um pouco desse conhecimento. Essa live, ela vai ficar gravada, então as pessoas vão visitar, né, e revisitar. A única coisa que eu acho muito triste, eu preciso resolver isso, é que eu não fico com os inscritos, né? Que as pessoas, e nem toda hora eu consigo ver nem quem entra e o que deixa escrito. Mas se tiverem dúvidas desse tema, eu marco a Rô embaixo do filme que fica salvo na minha página no Instagram, no meu feed, e aí ela pode responder e tirar se alguém ficou com alguma dúvida, porque ela vai ver que vai chegar para ela também. Mas, infelizmente, a gente não consegue ver todo mundo, mas a gente deixa um grande beijo. Agradecer você, Rô, pela sua experiência, pelo seu estudo, por quanto você enriquece a nossa área com tudo isso. Desejar uma boa sorte, né? Muito sucesso no CEPOC, que você leve seu olhar de acolhimento, né, profissional, e que a sua equipe também, né, seja sempre acolhida por você, assim como eu sempre me senti. Então, muito obrigada por você estar dividindo esse espaço comigo, viu? Eu que agradeço, Paula, é uma grande honra, né, sempre estar com você é uma grande honra, e sempre que quiser pode me chamar, tô aqui, adoro, né, dividir o conhecimento. Né? É uma delícia muito fazer. Obrigada. Eu acho que o legado, eu acho que, né, o que a gente faz com o que a gente sabe é que tem importância realmente, né? Senão, não tem graça, né? Você não passa para frente, não tem uso. Rô, muito obrigada. Beijo, vai curtir aí a noite com seu marido e com as filhas aí. Tudo de bom, viu? Beijão, Paula. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.